Bom dia, bom dia, bom dia! Sejam muito bem-vindos à nossa leitura de hoje. Feliz Dia das Mães, para você que é mãe e está nos acompanhando, claro, neste dia. Para você que acompanha a gravação em outro dia, Feliz Dia das Mães também, porque é todo dia, mas aí talvez já passou o domingo, né? Para quem está conosco, no dia de hoje, que Deus abençoe então a senhora, mãe, e abençoe também a sua mãe, né? Converse com ela, dê um beijo, dê um abraço, atenção, carinho. Se você já não tem mais a sua mãe conosco, o Senhor já recolheu, acolha uma mãe, abrace uma mãe com muita dedicação, com muito empenho, como se fosse a sua própria mãe. Façamos desse dia um dia especial para todas. Tá bom? Vamos fazer a nossa oração. Hoje nós vamos ler Josué, capítulo 9 em diante, e vamos seguir com a nossa leitura. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, muito obrigado por mais uma manhã na Tua presença, por estarmos reunidos no nome de Jesus para a leitura da Sagrada Escritura. Fale conosco, fala o nosso coração através da Tua palavra. Senhor, aqui estamos ávidos, preparados para ouvir a Tua voz. Deus, eu quero pedir também por todas as mães que estão orando conosco nesse momento, fazem parte desse clube, que talvez trazem no seu peito agonia, aflição, angústia, por causa de um filho amado, um filho querido, que talvez está enfrentando um momento de tribulação. Que o Senhor ponha as tuas mãos, que a misericórdia do Senhor alcance e atenda ao pedido dessa mãe também. Eu creio, Senhor, que o Senhor está no controle da situação, está cuidando de tudo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então vamos seguir com a nossa leitura. Josué, capítulo 9, né? Deixa eu dar o like aqui. Clica no like. Inscreva-se no nosso canal, que ainda não é inscrito. É importante para o nosso canal, é importante para que a palavra seja divulgada através do nosso canal do YouTube. Bíblia na tela e vamos seguir. Josué capítulo 9. Aliança com os Gibeonitas. Todos os reis que estavam do lado oeste do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do Mar Grande até o Líbano, ficaram sabendo disso. Eram os reis dos heteus, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Então, eles se ajuntaram de comum acordo para guerrear contra Josué e Israel. Então, Josué estava conquistando terras, esses reis inimigos ficaram sabendo e falaram, vamos se juntar, vamos unir forças para a gente não deixar isso acontecer. Então, parece até que a coisa é complicar aqui, né? Porque imagina aí, muitas nações se uniram contra a nação de Israel. Versículo 3. Mas os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué tinha feito com Jericó e com Ai, usaram de astúcia, foram e se fingiram de embaixadores, levando sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos, rasgados e cheios de remendos, calçando sandálias velhas e remendadas, e vestindo roupas velhas, e todo o pão que traziam para comer era seco e bolorento. Olha a estratégia deles. Foram a Josué no arraial, em Gilgal, e lhe disseram, a ele e aos homens de Israel, viemos de uma terra distante, e queremos que vocês façam uma aliança conosco. Mas os homens de Israel responderam aos heveus, talvez vocês morem aqui perto. Como poderemos fazer uma aliança com vocês? Então disseram a Josué, somos seus servos.
Mas Josué perguntou: quem são vocês? De onde vêm? Eles responderam: estes seus servos vieram de uma terra muito distante. Mentira, né? Vocês estão percebendo, né? Vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor seu Deus, pois ouvimos a sua fama e tudo o que fez no Egito, e tudo o que fez com os 2 reis dos amorreus, que estavam do outro lado do Jordão, a saber, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Por isso, os nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos disseram: levem com vocês alimentos para a viagem e vão ao encontro deles, dizendo: somos seus servos, façam conosco uma aliança. Este nosso pão nós pegamos em nossas casas quando ainda estavam quentes, no dia em que saímos para vir falar com vocês. E agora aqui está ele, já seco e bolorento. Olha a estratégia deles, né? Eles já pegaram pão seco e bolorento, mofado. E aí estão falando, para provar que a gente mora longe, olha aqui o pão, a gente pegou um pão quentinho. Olha como já está. Estes odres eram novos quando enchemos de vinho, mas agora já estão rasgados. E estas roupas e estas nossas sandálias já envelheceram por causa da longa viagem. Então, os israelitas aceitaram os alimentos deles e não pediram conselho ao Senhor. Foram enganados pela aparência sem pedir conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles a aliança de lhes poupar a vida. E os chefes da congregação confirmaram isso com juramento. Ao fim de 3 dias, depois de terem feito a aliança com eles, souberam que eram seus vizinhos e que moravam perto deles, pois, partindo os filhos de Israel, chegaram às cidades deles ao 3º dia. E as cidades deles eram Gibeão, Sefira, Beerote e Kiriate Jeraim. Os filhos de Israel não os atacaram, porque os chefes da congregação lhes haviam jurado pelo Senhor, Deus de Israel. Por isso toda a congregação murmurou contra os chefes. Então todos os chefes disseram a toda a congregação: nós juramos a eles perante o Senhor Deus de Israel, por isso não podemos tocar neles. Isto, porém, lhes faremos: vamos deixá-los viver, para que não venha grande ira sobre nós por causa do juramento que lhes fizemos. E os chefes acrescentaram: deixem que vivam. E assim eles se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os chefes lhes tinham dito. Josué chamou os gibeonitas e lhes disse: por que vocês nos enganaram, dizendo que moravam bem longe de nós, quando na verdade moram aqui perto? Agora vocês estão sob maldição, e entre vocês nunca deixará de haver escravos, rachadores de lenha e tiradores de água para a casa do meu Deus. Então eles responderam a Josué: é que foi anunciado a estes seus servos como certo que o Senhor seu Deus havia ordenado ao seu servo Moisés que lhes desse toda a terra e destruísse todos os seus moradores diante de vocês. Tememos muito pela nossa vida por causa de vocês, e foi por isso que fizemos aquilo. Eis que estamos aqui nas suas mãos. Trate-nos segundo lhes parecer bom e reto. Josué fez como tinha dito, e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram. Naquele dia, Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor até o dia de hoje, no lugar que Deus escolhesse. Capítulo 10. Só um instante. Gibeão sitiada por 5 reis. Quando Adonisedeque, rei de Jerusalém, ouviu que Josué havia tomado a cidade de Ai e a havia destruído totalmente,
fazendo com Ai e com o seu rei o mesmo que havia feito com Jericó e com o seu rei e com os moradores de Gibeão, tinha feito paz com os israelitas e estava no meio deles, ficou com muito medo, porque Gibeão era uma cidade grande, tão grande como uma das cidades reais e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens eram valentes. Por isso, Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Oão, rei de Hebrom, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Záfia, rei de Laquis, e a Débir, rei de Eglon, dizendo: venham até aqui e me ajudem. Vamos atacar Gibeão, porque fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon. Eles e todas as suas tropas vieram e acamparam junto a Gibeão e atacaram a cidade. Josué socorre Gibeão. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué, no arraial de Gilgal: não deixe de ajudar esses seus servos. Venha depressa até aqui. Livre-nos e ajude-nos, pois todos os reis dos amorreus que moram nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então Josué partiu de Gilgal, ele e todo o exército com ele e todos os valentes. E o Senhor disse a Josué: não tenha medo deles, porque eu os entreguei nas suas mãos. Nenhum deles poderá resistir a você. Josué os atacou de surpresa, porque tinha marchado durante toda a noite saindo de Gilgal. O Senhor fez com que eles entrassem em pânico diante de Israel e os derrotou completamente em Gibeão. E os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e os derrotou até Azeca e Masquedá. E aconteceu que, enquanto eles fugiam de Israel, na descida de Bet-Horon, o Senhor fez cair do céu sobre eles grandes pedras até Azeca e morreram. Mas foram os que morreram pela chuva de pedras do que os que foram mortos à espada pelos filhos de Israel. Deus deu uma forcinha, né? Fez cair uma chuva de pedra. O sol e a lua se detêm. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e na presença dos israelitas ele disse: sol, detenha-se em Gibeão, e você, lua, pare no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? O sol se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se. Por quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a esse, nem antes, nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor lutava por Israel. Então Josué voltou ao arraial em Gilgal e todo Israel foi com ele. Que coisa gloriosa, inexplicável. Milagre não se explica, mas a história narra que o sol ficou paradinho ali. Não foi passando para acabar o dia. Enquanto eles não derrotaram os inimigos nesse feito, o sol ficou ali parado. A gente sabe, né, hoje entende que, na verdade, o sol ele já está parado. E é a Terra, né, que fica orbitando, né? Rodando assim e assim, né? Assim e assim. Então vai girando em torno do Sol. Então, cientificamente falando, o que parou não foi o Sol, foi a Terra. Humanamente falando, impossível. Por causa da lei da gravidade, né? Mas Deus é Deus, meu irmão. Deus faz o impossível, Deus faz o que Ele quer. Ele criou tudo. Não duvidemos do poder de Deus. Isso aqui é só para mostrar o que Ele faz. Infinitamente mais do que pedimos. Ele é o Deus que desafia a lei da ciência, porque foi Ele mesmo quem a criou. Enfim, é muito glorioso isso aqui. Então, tudo bem, o sol parou no sentido de ficou parado ali. Mas
astronomicamente falando, o sol já está parado. O que parou foi a terra. Esse é o nosso Deus. Se ele tiver que parar a terra, né, para abençoar alguém, ele faz. Que a sua misericórdia esteja sobre a sua vida. Vamos fazer uma declaração pública? Coloque aí: eu creio nesse Deus. Vou escrever aqui, ó. Eu creio. Eu creio nesse Deus. Coloque aí nos comentários: eu creio nesse Deus. Coloca aí. Olha aí que bacana, é isso mesmo. Declare aí: eu creio nesse Deus. Vamos seguir. Josué prende os 5 reis e os mata. Aqueles 5 reis fugiram e se esconderam numa caverna em Maquedá. E foi dito a Josué: os 5 reis foram achados e estão escondidos numa caverna em Maquedá. Então Josué disse: rolem grandes pedras até a entrada da caverna e ponham junto a elas alguns homens para que fiquem vigiando. Mas vocês não se detenham. Persigam seus inimigos e matem os que vão ficando para trás. Não deixem entrar nas cidades deles, porque o Senhor, o Deus de vocês, já os entregou nas mãos de vocês. Quando Josué e os filhos de Israel acabaram de derrotá-los completamente até consumi-los, e os que conseguiram escapar tinham entrado nas cidades fortificadas, todo o povo voltou em paz para junto de Josué no acampamento de Maquedá. E não houve ninguém que movesse a língua contra os filhos de Israel. Depois Josué disse: abram a entrada da caverna e tragam para mim aqueles 5 reis que lá se encontram. Eles fizeram assim, e da caverna trouxeram os 5 reis: o rei de Jerusalém, o de Hebrom, o de Jarmute, o de Laquis e o de Eglon. Quando os reis foram trazidos a Josué, este chamou todos os homens de Israel e disse aos capitães do exército que tinham ido com ele: venham e ponham o pé sobre o pescoço desses reis. Josué era desbravador, hein? E eles foram e puseram os pés sobre o pescoço deles. Então Josué disse aos capitães do exército: não tenham medo, nem fiquem assustados, sejam fortes e corajosos, porque assim o Senhor fará com todos os seus inimigos contra os quais vocês lutarem. Depois disso, Josué matou os reis e os pendurou em 5 árvores, e eles ficaram pendurados ali até a tarde. Ao pôr do sol, Josué ordenou que os tirassem das árvores, e lançaram-nos na caverna onde haviam se escondido. Na entrada da caverna puseram grandes pedras que estão lá até o dia de hoje. Josué vence mais 7 reis. No mesmo dia, Josué tomou a cidade de Maquedá e a feriu a espada, bem como seu rei. Destruiu-os totalmente e a todos os que nela estavam, sem deixar nenhum sequer. Fez com o rei de Maquedá o mesmo que havia feito com o rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele foi de Maquedá a Líbina e atacou a cidade. E o Senhor a entregou nas mãos de Israel, tanto a cidade como o seu rei, e a feriu a espada, a ela e a todos os que nela estavam, sem deixar nenhum sequer. Fez com o seu rei o mesmo que havia feito com o rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele foi de Líbina a Laquis, cercou a cidade e a atacou. E o Senhor entregou Laquis nas mãos de Israel, que, no dia seguinte, a tomou e a feriu a espada, a ela e todos os que nela estavam, conforme tudo o que havia feito com Líbina. Orão, rei de Gezer, saiu para ajudar Laquis, porém Josué o derrotou, a ele e o seu povo, sem deixar nenhum sequer. E Josué e todo Israel com ele foi de Laquis a Eglon, cercaram a cidade e a atacaram. E no mesmo dia a tomaram e a feriram a espada, e destruíram totalmente os que nela estavam, conforme tudo o que haviam feito com Laquis. Depois Josué e todo Israel com ele foi de Eglon a Hebrom, e guerrearam contra ela. Tomaram a cidade e a feriram a espada, tanto o seu rei como todas as suas cidades e todos os que nelas estavam, sem deixar
nem sequer um, conforme tudo o que haviam feito com Eglon. Josué executou a condenação contra ela e contra todos os que nela estavam. Então Josué e todo Israel com ele voltou e atacou Debir, e tomou a cidade com o seu rei e todas as suas cidades e as feriu a espada. Todos os reis que nela estavam destruiu-os totalmente, sem deixar nenhum, nem sequer um. Como havia feito com Hebron, com Libna o seu rei, também fez com Debir o seu rei e o seu rei. Assim Josué conquistou toda aquela terra, a região montanhosa, o Neguebe, a Cefelá e as descidas das águas, e os derrotou todos os seus reis. Destruiu tudo o que tinha fôlego de vida, sem deixar nem sequer um, como o Senhor, o Deus de Israel, havia ordenado. Josué os derrotou desde Cades Barneia até Gazã, bem como toda a terra de Gozém até Gibeão. Tem um acento aqui, Gozen, mas eu ouvi a pronúncia, li a pronúncia, estudei a pronúncia, a maioria fala Gozém. Então, bom, a pronúncia às vezes é indiferente, né, gente? Nesse caso, claro, né? É uma cidade. Gozen, enfim, até Gibeão. E de uma só vez, Josué venceu todos os reis e tomou as suas terras, porque o Senhor, o Deus de Israel, lutava por Israel. Então Josué e todo Israel com ele voltou ao arraial em Gilgal. Josué capítulo 11. Bom, nós estamos vendo aqui Josué desbravando, conquistando, vencendo, tomando posse de terras, porque essa era a ordem do Senhor, né? Eles tinham que crescer, se multiplicar e dominar tudo mesmo. Outras vitórias de Josué. Quando Jabim, rei de Azor, ouviu isso, enviou mensageiros a Joabe, rei de Madom, ao rei de Sinron, ao rei de Aczaf e aos reis que estavam na região montanhosa, ao norte na Arabá, ao sul de Quinerete, na Cefelá e em Nafate Dor, do lado do mar, aos cananeus do leste e do oeste, aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos jebuseus, nas montanhas, e aos heveus ao pé do Hermon, na terra de Mispa. Saíram, pois, estes e todas as suas tropas com eles, muito povo, em multidão como a areia que está na praia do mar, e também muitos cavalos e carros de guerra. Todos esses reis se ajuntaram, vieram e acamparam junto às águas de Merom para lutar contra Israel. O Senhor disse a Josué: não tenha medo deles, porque amanhã, a esta mesma hora, eu os entregarei, todos mortos, aos filhos de Israel. Você mutilará os cavalos deles e queimará os seus carros de guerra. Josué e todos os homens de guerra com ele avançaram de surpresa contra eles junto às águas de Merom, e os atacaram. O Senhor os entregou nas mãos de Israel, que os atacou e os perseguiu até a grande Sidom e até Misrefote Maim e até o vale de Mispa ao leste. Os israelitas mataram sem deixar nenhum, nem sequer um. Josué fez com eles como o Senhor lhe havia ordenado. Mutilou os cavalos deles e queimou seus carros de guerra. Neste mesmo tempo, Josué voltou, tomou Azor e feriu a espada o seu rei, porque naquela época Azor era capitão de todos esses reinos. Mataram a espada todos os que nela estavam e os destruíram totalmente, ninguém sobreviveu. E a cidade de Azor foi queimada. Josué tomou todas essas cidades e também os seus reis. Matou todos, destruindo-os totalmente, como Moisés, servo do Senhor, havia ordenado. Mas os israelitas não queimaram as cidades que estavam sobre as colinas, exceto Azor, que Josué queimou. Os israelitas saquearam para si os despojos dessas cidades, também o gado, porém mataram a espada todas as pessoas, até que as destruíram, e ninguém sobreviveu. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez. Nenhuma só palavra deixou de cumprir de tudo que o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim Josué tomou toda aquela terra, a saber, a região montanhosa, todo o Neguebe, toda a terra de Gozém, a
Cefelá, a Arabá e a região montanhosa de Israel com as suas planícies, desde o monte Halak, que sobe a Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, ao pé do monte Hermon. Também venceu todos os seus reis e os matou. Por muito tempo Josué fez guerra contra todos esses reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, a não ser os heveus, moradores de Gibeão. Todas as demais foram tomadas por meio de guerra, porque o Senhor vinha porque o Senhor... Perdão, deixa eu ler de novo, versículo 20. Deixa eu dar uma hidratada aqui. A leitura às vezes é um pouco cansativa, né? Que é histórias, né? Mas faz parte do nosso plano, não vamos pular, não vamos burlar o plano. Siga. No final da nossa leitura, 365 dias, teremos paz em saber que lemos a Bíblia inteira, entendemos. E eu vou disponibilizar para vocês o certificado, para que você tenha aí que participou do clube de leitura da Bíblia e concluiu. Então, seja fiel com a sua palavra, com o seu propósito, o seu compromisso. Porque do Senhor vinha o endurecimento do seu coração para saírem à guerra contra Israel, a fim de que fossem totalmente destruídos e não tivessem piedade alguma. Pelo contrário, fossem totalmente destruídos, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Naquele tempo, Josué foi e eliminou os anaquins da região montanhosa, de Hebron, de Debir, de Anabe e de todas as montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos anaquins sobreviveu na terra dos filhos de Israel, somente em Gaza, Gate e Asdod permaneceram alguns. Assim, Josué tomou toda esta terra, segundo tudo o que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué deu a terra em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões e tribos, e a terra repousou da guerra. Então, Josué foi para cima, né? Saiu conquistando, conquistou aqui, conquistou ali, foi abrindo território, depois pegou e deu para o povo. Ó, bom, essa terra agora é de vocês, vamos dividir entre tribos, um tanto aqui, um tanto ali, um tanto aqui, um tanto ali. E aí tem até a divisão, né? Você vê no mapa de Israel, você pode procurar depois, Israel por territórios, aí você vai ver. Israel é aqui dividido, um pedaço de um pedaço de outro, tal, enfim. Capítulo 12. Capítulo 12. Os reis vencidos por Moisés. Estes são os reis da terra que os filhos de Israel derrotaram e de cujas terras se apossaram do outro lado do Jordão, na direção do leste, desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon e toda a planície do leste. Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom e dominava desde Aroer, que está à beira do vale Arnon, e desde o meio do vale e a metade de Gileade até o ribeiro de Jaboque, limite dos filhos de Amon, desde a campina até o mar de Quinerete para o leste e até o mar da Campina, o mar salgado para o leste, pelo caminho de Bet-Gesimote e desde o sul abaixo das encostas do monte Pisga. Também derrotaram Og, rei de Bazã, um dos remanescentes dos Refaíns que morava em Astarote e em Edrei. Ele dominava no monte Hermon, em Salca e em toda a Bazã, até a fronteira dos Jesuritas e dos Maacatitas, e metade de Gileade até a fronteira de Seom, rei de Esbom. Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel os derrotaram. E Moisés, servo do Senhor, deu esta terra como propriedade aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. Lembra? Isso aconteceu antes de Canaã. Ela é dividida por um rio, Jordão. Então, para cá do Jordão, essas terras ficaram com os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés. Agora, os reis vencidos por Josué.
Então, aqueles foram os vencidos por Moisés. Agora, os reis vencidos por Josué. Estes são os reis da terra que Josué e os filhos de Israel derrotaram deste lado do Jordão, na direção do oeste, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Alaque, que sobe a Seir, e cuja terra Josué deu como propriedade às tribos de Israel, segundo as suas divisões, a saber, o que havia na região montanhosa, na Cefelá, na Arabá, nas descidas das águas, no deserto e no Neguebe, onde estavam o Eteu, o Amorreu, o Cananeu, o Ferezeu, o Eveu, o Jebuseu e o rei de Jericó, o rei de Ai, que está do lado de Betel, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon, o rei de Gezer, o rei de Debir, o rei de Geder e o rei de Ormã, o rei de Arade, o rei de Líbina, o rei de Adulão, o rei de Maquedá, o rei de Betel, o rei de Tapuá, o rei de Éfer, o rei de Afeca, o rei de Lazaron, o rei de Madom, o rei de Azor, o rei de Sinron Meron, o rei de Axafe, o rei de Taanaque, o rei de Megido, o rei de Quedes, o rei de Joquineão do Carmelo, o rei de Dor, o rei de Nafatidor, o rei de Goim, o rei de Jugal, o rei de Tirza, ao todo 31 reis. Josué conquistou bastante, hein? 31. Até aqui, capítulo 13. As terras ainda não conquistadas. Josué já era bem idoso e o Senhor disse: você já é bem idoso e ficou muita terra para ser conquistada. Você já conquistou bastante, mas ainda tem muito para conquistar. Esta é a terra ainda não conquistada. Todas as regiões dos filisteus e toda a Jesur, desde Sir, que está diante do Egito, até o limite de Ecrom, para o norte, que se considera como dos cananeus. 5 governantes dos filisteus: o de Gaza, o de Asdod, o de Asquelon, o de Gade e o de Ecrom, e os aveus, ao sul, além de toda a terra dos cananeus, e Meara, que é dos sidônios, até Afeca, na fronteira dos amorreus, e ainda a terra dos gibleus, e todo o Líbano para o leste, desde Baal-Gade, ao pé do monte Hermon, até a entrada de Ramate, todos os que habitam nas montanhas, desde o Líbano até Misrefote-Maim, todos os sidônios, e os expulsarei diante dos filhos de Israel. Reparta, pois, a terra por herança a Israel, como ordenei a você. Distribua agora a terra por herança às 9 tribos e meia, as 9 tribos e a meia tribo de Manassés, porque eram 12, porém ficaram do lado de lá do Jordão 2 tribos e meia, e para o lado de cá 9 tribos e meia. Vamos lá. As terras das tribos a leste do Jordão. Com a outra meia tribo, os Rubenitas e os Gaditas já receberam a sua herança do outro lado do Jordão, para o leste, como já lhes tinha dado Moisés, servo do Senhor. Começando com Aroer, que está à borda do vale de Arnon, mas a cidade que está no meio do vale, todo o planalto de Medeba até Dibon, e todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, até a fronteira dos filhos de Amon. E Gileade, o território dos Jesuritas, o dos Maacatitas, todo o monte Hermon e toda a Bazã até Salca, todo o rei de Og em Bazã, que reinou em Astarote, e em Edrei, que ficou todo o resto dos Refaíns, o qual Moisés derrotou e expulsou. Porém, os filhos de Israel não expulsaram os Jesuritas, nem os Maacatitas, pelo contrário, Jesur e Maacate permaneceram no meio de Israel até o dia de hoje. As heranças distribuídas por Moisés.
Foi somente a tribo de Levi que Moisés não deu herança. As ofertas queimadas do Senhor, Deus de Israel, são a sua herança, como já lhes tinha dito. Moisés deu herança à tribo dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, começando o seu território com Aroer, que está à borda do vale de Arnon, mas a cidade que está no meio do vale e todo o planalto até Medebá, Esbom e todas as suas cidades que estão no planalto, Dibom, Bamot-Baal e Bet-Baal, Meon, Jaza, Kedemote, Mefaate, Kiriataim, Sibma, Zeret-Sar, no Monte do Vale, Bet-Peor, as encostas do Monte Pisga e Bet-Jesimote, e todas as cidades do Planalto, e todo o reino de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, a quem Moisés derrotou, bem como os príncipes de Midian, Evi, Requem, Zur, Ur e Rebá, príncipes de Seom, moradores da terra. Além de outros que foram mortos, os filhos de Israel também mataram a espada Balaão, filho de Beor, o adivinho, à fronteira dos filhos de Ruben, é o Jordão e suas imediações. Esta é a herança dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, as cidades com suas aldeias. Moisés deu herança à tribo de Gade, a saber, aos seus filhos, segundo as suas famílias. O seu território incluía Jazer, todas as cidades de Gileade e metade da terra dos filhos de Amon até Aroer, que está adiante de Rabá. Desde Esbom até Ramat-Mispa e Betonim, e desde Manaim até o limite de Deber, e no vale de Bet-Aram, Bet-Minra, Sucote e Zafon, o resto do reino de Seom, rei de Esbom, mais o Jordão e suas imediações até a extremidade do mar de Kineret, do outro lado do Jordão, na direção do leste. Esta é a herança dos filhos de Gade, segundo as suas famílias, as cidades com as suas aldeias. Moisés também deu herança à meia tribo de Manassés, segundo as suas famílias. O seu território começava com Manaim e incluía todo o Bazã, todo o reino de Og, rei de Bazã, e todas as aldeias de Jair, que estão em Bazã, 60 cidades, e metade de Gileade, Astarote e Edrei, cidades do reino de Og e em Bazã. Estas foram dadas aos filhos de Maquir, filho de Manassés, a saber, a metade dos filhos de Maquir, segundo as suas famílias. São essas as heranças que Moisés repartiu nas campinas de Moabe, do outro lado do Jordão, na altura de Jericó para leste. Porém, a tribo de Levi, Moisés não deu herança. O Senhor Deus de Israel é a sua herança, como já lhe havia dito. Então é isso. A gente para por aqui hoje. Amanhã a gente continua. Lembrando a todos que segunda-feira nós realizamos a oração semanal. Então, assim que eu colocar o link lá no nosso grupo 2022 na Bíblia, clica no link, já deixa o nome, pedido de oração semanal para aquela semana. Amanhã, segunda-feira, a gente começa a nossa semana orando, agradecendo a Deus. Se Deus quiser, claro, estaremos juntos nessa leitura. Que o Senhor te abençoe, te proteja e te guarde em tempos tão difíceis que temos vivido. Um abraço de fé e de força e até amanhã.